Olha, o jornalismo é a arte de contar histórias, né? Quem apresenta conduz, quem produz tem a responsabilidade e a habilidade de fazer com que qualquer assunto que vá ao ar seja relevante para quem escuta e está assistindo a gente pelo nosso youtube.com/acreditaf5 ou pelo Instagram acredita.caxias. No Instagram do Acredita, a imagem está no nosso entrevistado. Em 199 edições, nós entrevistamos tantas pessoas que até perdemos a conta. Nós ouvimos aqui histórias incríveis de superação. E até, assim, que nos emocionaram. Histórias de vida, histórias da nossa cidade, histórias de preocupações com a saúde mental. Algumas nos emocionaram e fizeram até com que nós mesmos, eu e a Margot, revêssemos os nossos conceitos de vida e também de atitudes. E uma dessas histórias de superação, quem contou lá em 2022, em 8 de outubro de 2022, foi um empresário, um empreendedor, né? Ele falou de resiliência, ele falou de esforço, dedicação, superação, vontade, falou de uma série de coisas. E a gente resgatou, inclusive ontem eu reassisti aquela entrevista, eu estava um pouco com uns quilos a mais, muitos quilos a mais, mas estava com a camisa do Acredita. E de lá para cá, o que mudou na tua vida de 2022 a 2025? Thiago de Azevedo, que é empresário, empreendedor, depois ele conta um pouquinho mais da empresa dele, da atuação dele em entidades empresariais. Tudo bem contigo? Obrigado pela presença aqui, bom dia. Tudo bem, bom dia Meneguzzi, bom dia Margot, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, fiquei muito feliz com o convite, né? Edição 200, hein? Edição 200, acho que é um marco aí para o programa e com certeza passaram por aqui muitas pessoas com histórias lindas, né? E me senti lisonjeado com o convite, então estou muito feliz mesmo. E acredito que de 2022 para cá muitas coisas aconteceram, né? Continuo trabalhando muito, né? Evoluindo diariamente, buscando me tornar uma pessoa melhor a cada momento. E acredito que todas as ações que eu venho fazendo, elas estão me aproximando, fazendo com que o meu propósito se aproxime de um legado. Então, alguns pontos que eu diria assim, hoje tu tem uma certeza que está no caminho certo. 2023, a gente acabou sendo premiado, né? Fui premiado com o prêmio Jovem Talento Empreendedor, categoria Indústria, pela Prefeitura de Caxias do Sul, né? Qual é a tua idade? Eu tenho 38 anos. Tá bom, é só eu que envelheço, né? Só eu que envelheço. Não, mas também estou no caminho. 38 tinha 34 quando veio aqui, né? Isso aí, 35. 35. E 2024, novamente, fui premiado com o Jovem Empreendedor Industrial pelo Cimex. Então, isso acaba mostrando para mim que eu estou no caminho, porque esse prêmio, eu diria que não é um prêmio só meu, é um prêmio Thiago, é um prêmio da minha equipe, é um prêmio de todas as pessoas que, de uma certa forma, construir esse meu eu de hoje, né? Então tenho amigos, tenho familiares, esposa, então todas as pessoas contribuíram um pouquinho para que o Thiago chegasse nesse momento e conseguisse ter essas premiações. Então olha, a gente começou, Thiago, a gente trouxe muitas pessoas aqui que contaram histórias de superação e a gente descobriu várias pessoas de Caxias através de redes sociais, né? Nutricionistas, sim, psicólogas, psiquiatras. Eu disse, cara, vamos tentar isso aqui. E eu não te conhecia em 2022 e alguém disse da tua equipe, sim, sabe quem é? Disse assim, cara, Alberto, convida o Thiago, ele é um empreendedor humanizado, ele é um cara que tem... E a gente se interessou pelo assunto, sim, gestão humanizada, que, sim, a gente traz aqui normalmente esse assunto também. E já tem recado aqui, ó, olha só, a Silviana de Azevedo Isoton, que é tua irmã, né? Ué? Ela disse, ó, bom dia, bom programa, sucesso ao meu amado irmão Thiago, né? Então eu começo te perguntando, qual é a importância da família na tua vida? Vamos começar por aí para depois falar de empreendedorismo. Eu acredito que a família é o alicerce de tudo, né? Então, eu diria que a família é a base de todos os meus valores. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, meus pais não são empreendedores, né? Não têm um negócio, mas eles empreendem diariamente, né? Como qualquer pessoa, se eu não tiver um negócio, não necessariamente eu não empreendo. Então hoje a família, sim, ela é o alicerce de tudo e eu acredito que hoje eu estou onde eu estou por causa dos valores que eu recebi de casa. Então assim, os meus pais, a minha irmã são minha inspiração e hoje eu tenho minha esposa Mariana, meus filhos, né, os dois pequenos ali, o Martinho e o Miguel, que são a minha motivação diária, né. Através deles eu acordo diariamente buscando me tornar uma pessoa melhor porque eu preciso ser o exemplo para eles, né. Certo, e aí tem que organizar a agenda, né? Organizar com os filhos. Esses dias aí tu estava com a agenda, né? Reunião na SIC, filho
com uma queda em casa, né? Exatamente. No plantão, enfim. Quer dizer, é isso, essa correria... Exatamente. E tem que ser também organizada, né? Tem que ser organizada. Até com os movimentos que eu estou nesse momento, eu acordei muito com a minha esposa, fiz todo um alinhamento. E eu sei que parece um negócio meio estranho, mas a gente vem numa linha que o acordo que foi feito está nos ajudando, e muitos compromissos que eu tenho, eu peço para ela me enviar os convites de agenda para nós não a mulher, tu usa tua esposa como tua assessora também. Não é minha assessora, é só para nós não conflitar. Olha o casal empreendedor moderno, tem reunião de alinhamento. Não, isso aí é fantástico, Thiago. Parabéns aí. É porque a gente... Lá em casa não é assim, lá em casa a gente não sabe nada. Sim. Ela também está num processo de ascensão junto à empresa. A gente tem como valores principais nossos a questão do trabalho. Então, assim, nós precisamos um dar força para o outro, né? E acho que é um momento de vida, um momento que a gente precisa aproveitar essa fase e um não atrapalhar o outro, né? Então, a gente tem esse alinhamento realmente para ter essa ascensão como um casal, né? Claro, tô brincando, mas até porque tem filhos, tem escola, tem empresa, tem entidades, tem o trabalho dela, enfim. Exatamente. Tem tudo isso, tem que alinhar mesmo, tem que ser tudo organizadinho, né? Sim. Mas como é que faz isso sendo um gestor humanizado para não cair naquela vala comum de todo mundo? Quer dizer, estou na correria e trabalho das 6 da manhã até a meia-noite, não descanso, não consigo relaxar, não consigo meditar, não consigo ir numa academia, não consigo cuidar da minha saúde. Como é que tu faz isso como um jovem, hein? Sim, para não cair na vala comum, Thiago. Assim, hoje eu diria assim que eu busco para que a minha empresa não caia numa vala comum, mas eu diria que eu venho pecando muito comigo e com a minha família no sentido da ausência, que é esses alinhamentos que eu fiz com a minha esposa. Então, quando eu estou no meu negócio, eu busco o seu suporte, eu busco estar evoluindo o pessoal, e nesse momento eu estou fazendo um trabalho para que eu possa realmente pilarizar todos, né? Ter verticais dentro do meu negócio, e essas verticais são as pessoas que vão dar sustentabilidade e longevidade no negócio. Então, cada vez eu tiro uma dependência maior do Thiago, mas nesse momento ainda é muito intenso. Então, assim, eu não tenho um tempo para fazer um esporte, um exercício físico. E eu sei que se eu não acelerar um pouquinho mais, para ali na frente correr menos, algum momento eu vou ter um pênalti em relação a isso. Então, estou nesse processo, mas eu enxergo que logo eu conseguiria atingir esses objetivos. Claro, lá em outubro de 2022, tu eras o vice-presidente da Microempa. Hoje tu és o presidente da Microempa, né? Em 2022, eu acho que tu não estavas na Federação, né? Que é uma federação importante, né? Uma entidade importante do Rio Grande do Sul e até no Brasil. Tu não estavas em outras questões de entidades da SIC, por exemplo, como presidente de entidades, enfim. Então, qual é a importância de um empresário estar em entidades empresariais? Eu acho que isso é estar representando muitas outras empresas, muitos outros CNPJ. Quando eu falo estar representando realmente os trabalhos das entidades, indiferente de qual entidade for, é sempre para que a gente consiga construir um ambiente muito justo. E aí eu diria assim, tem alguns movimentos que a gente acaba partilhando a população, partilhando o povo, né? E não existe isso. Eu acho que nós temos que trabalhar muito forte para unir o povo. Não existe lá, tem a classe trabalhadora, tem a classe empresarial. No final de todo o processo, todos somos CPF, né? Então a gente precisa unir esse povo, e nós estando junto às entidades, a gente consegue sim estar junto ao poder público, reivindicando, sugerindo e construindo outras formas de não pesar a população. E quando eu falo a população, é a classe trabalhadora, seja empresário ou seja um trabalhador, porque é nós, trabalhadores, que geramos os impostos, né, através das cargas tributárias, e mantemos o nosso poder público ativo, né? E hoje eu acredito que, claro, existe uma máquina pública inchada, mas é outra questão. Então, junto às entidades, a gente consegue buscar por um ambiente mais justo, né? Diálogo, né? Um diálogo, exatamente, que é o que a gente busca. Estar junto com o poder público, comunizando informações, sugerindo e criando formas para ficar um ambiente melhor para todos. Claro. Tu és presidente de uma entidade que eu acho muito importante, Microempa, né? Porque a maioria dos empresários são pequenos e médios empresários aqui em Caxias, né? Sim. E eles têm um papel fundamental, né? São empresas pequenas, enfim, que às vezes precisam dessa ajuda, desse auxílio. Sim. Hoje a Microempa, eu diria assim, que é uma entidade que ela proporciona muito, né? Mas eu acho que talvez até uma fala de 2022 volta nesse momento, que a gente precisa que as pessoas tenham um nível de interesse a mais, que elas busquem isso, né? Então hoje, falando em Microempa, nós somos mais de 3 mil associados,
possuímos mais de 300 associados participando dos núcleos setoriais, que movimentam a entidade, e quando tu dedica um tempo para participar dos núcleos setoriais, tu tem uma troca com outros empresários, tu tem uma evolução, junto com esses núcleos tem uma série de capacitações, fora outros benefícios que a própria entidade tem. Então, um dos desafios que a gente tem agora nessa nossa próxima gestão é dar continuidade ao que já vinha sendo feito, né? Mas um dos pontos que seria um diferencial é nós construir projetos que sejam projetos permanentes, né? Então a gente participa de alguns projetos junto ao governo, que são projetos cíclicos, né? Vem um recurso, a gente consegue fazer todo um movimento, um fomento, mas terminou o ciclo daquele projeto, o projeto ele vai para outro estado, e isso é um processo natural e normal. E a gente está fazendo um trabalho para que haja projetos permanentes. E para nós ter esse projeto permanente, a gente está se aproximando lá da iniciativa privada, poder público, instituições de ensino, para que todas essas entidades sejam mantenedoras desse projeto permanente, porque quem ganha é a cidade, né? A nossa sociedade, né? Como é que a gente faz para tem uma situação acontecendo em Caxias do Sul, no Brasil, né? Mas em Caxias do Sul especificamente, que é o que nos interessa. Por exemplo, a gente sai daqui esses dias aí, eu e o Margot, a gente sempre quer tomar um café em algum lugar. Sim, né? sim. E esses dias uma empresa aí grande disse que abriria o seu estabelecimento no domingo pela manhã para tomar um café. Ela abriu um domingo e fechou. E nós fomos lá no dia e disse, não está aberto. O cara disse, não tem mão de obra. Entendi. Nós não conseguimos mão de obra. Sim. E a gente vê hoje no Cine amanhã, por exemplo, tem 333 vagas no Cine de oferta de emprego. Sim. Nós temos venezuelanos, nós temos haitianos, nós temos colombianos, nós temos senegaleses, nós temos de vários países aqui incríveis, nordestinos trabalhando em farmácia. Esse pessoal está ocupando emprego aqui, tem vaga para caxiense. Sim. Como é que a gente pode? Tá faltando mão de obra. Faltando mão de obra. O emprego, tem emprego. O que pode ser feito? Assim, eu acredito que já começa um movimento muito forte, aí até vou comentar, e quando eu trago essas falas, não é crítica sobre governo nenhum, porque acho que os governos trocam e vão trocar, e o que fica é a população, né? E eu vejo o seguinte, e junto com as entidades, tudo que a gente vem trabalhando, existe um movimento por parte do governo que criam muitos programas emergenciais, eles são importantes para a população, tem que haver. Só que no meio do caminho, muitos programas emergenciais eles se tornam assistenciais. E aí eu vou dizer o seguinte, eu não sou psicólogo, nada, mas quando a gente analisa um comportamento do ser humano, geralmente o ser humano tu quer entrar numa zona de conforto. Então, assim, dependendo do programa assistencial que tu tiver inserido, tu não vai querer ir para o mercado do trabalho. Quando tu entrar no mercado de trabalho, automaticamente tu perde aquilo. E eu tive situações que recebi ótimos currículos no meu negócio, entrevistei a pessoa e disse, fechou todas. Vamos dar a devolutiva positiva para essa pessoa. Demos a devolutiva, a pessoa foi para casa, fez uma reunião com a esposa, analisaram, não, mas daí tem um benefício tal e tal e tal, nós vamos perder ou vamos desistir. E eu não consegui trazer a pessoa, fiquei extremamente frustrado por aquilo. Então o que eu vejo hoje é que as prefeituras estão fazendo um trabalho muito forte para a revisão do Bolsa Família. Então assim, tem pessoas que realmente precisam, que seguiram as regras, essas pessoas vão permanecer dentro do programa. Mas existem pessoas e situações que não está de acordo. E essas pessoas estão perdendo benefício e automaticamente essas pessoas vão voltar para o mercado do trabalho. Não vou dizer que vai resolver todos os problemas, mas acredito que é um movimento muito assertivo, né, muito preciso, porque essas pessoas vão voltar tendo um amparo de entidades, das próprias empresas, em capacitar, em voltar a valorizar essas pessoas, dar autoestima para essas pessoas. Então, assim, eu acredito que esse momento que a gente está passando é um momento só regional, né? Não sei se eu posso dizer nacional, até internacional, mas acredito que o movimento que está sendo feito aqui vai ser um movimento que ali na frente a gente vai colher. É um movimento empresarial regional, né? Eu não diria empresarial, porque assim, é um movimento de entidades. Ele está junto, e é isso que é um ponto muito positivo, que eu diria que ali na frente a gente vai ganhar. É um diálogo muito aberto, uma aproximação muito forte entre iniciativa privada e poder público. Eu acho que quando a gente consegue atingir essa maturidade, é o ideal, porque assim, os empresários não olhando para o seu umbigo, mas sim junto com prefeituras, discutindo, sugerindo e melhorando a cidade, claro, num geral. Exatamente, mas também não podemos demonizar essas, tipo Bolsa Família, por exemplo, não vamos demonizar, né? Porque tem muita gente que precisa e os valores são muito baixos. Exatamente. E existe regramento. E também existe quem tem que cuidar do Bolsa Família é a prefeitura. É a prefeitura, né? As verbas vêm para o município e é o município que tem que cuidar. Então, se tem irregularidade,
Isso aí. Quem tem que cuidar e tem que tirar o valor aí, que é público, é a prefeitura, né? Sim, Aliás, deixa eu só contar uma coisa. Eu sou autor, quando fui vereador, de um projeto chamado Cine Municipal. O Cine Municipal existe em Porto Alegre, existe em Novo Hamburgo. Aqui existe um Cine Estadual, que faz o que pode, né? Dentro das condições que tem. E até agora esse Cine Municipal foi aprovado, foi sancionado, e ele não foi colocado. É uma lei, é mais uma das 9.000 leis em Caxias do Sul que não foi implementada pelo prefeito Adiló, nem na gestão passada e nem agora. Nem sei se ele tem interesse em... Mas seria para justamente fazer isso, Thiago. Sim, né? sim. De buscar essas pessoas, formá-las e colocá-las no mercado de trabalho, auxiliar o Cine estadual, né? Sim, sim. Principalmente os jovens. Mas essa é uma decisão política, né? Que às vezes, né, os políticos não quero fazer isso, eu quero levar o trenzinho para o empreendimento de Ana Rec, por exemplo, é a prioridade. Então, essas coisas deixam... A gente tem que trazer à tona, a gente tem que falar sobre elas também, né? Sim, mas eu acredito que esses pontos, Meneguzzi, não falo aqui porque o meu objetivo não é... Eu, como entidade também, a gente é totalmente apartidário, né? Então, o que eu posso comentar em relação a isso? É algo que eu desconhecia, mas são pontos que a gente pode questionar, entendeu? Então, como a gente está hoje muito próximo ao poder público, a gente está aí para questionar. Eu acho que teve agora a questão da troca de muitos vereadores, pode ser que alguma coisa se perca, né, no meio do caminho. Então, eu acho que tudo isso é momento de questionar, porque eu vejo que é uma construção, entendeu? É uma construção, é importante. Isso mas aí. A gente não pode esquecer, né? Não, com certeza não. Tiago, fala do teu pai aí, porque em 2022 teu pai tinha não sei quantos anos, trabalhava de motorista, é filho de bordadeira e de motorista, né? E o teu pai, naquela época, continuava trabalhando, não sei qual era a idade dele. Até te perguntei, vem cá, os teus pais, como é que estão aí? O meu pai continua trabalhando. Quer dizer, o teu pai é aquele cara que trabalhou a vida inteira na Marco Polo, né? Teve ali uma relação com a Marco Polo, depois na Servicarga, né? Exatamente. Ele continua trabalhando? Segue trabalhando. Até teve uma situação no ano passado, ele acabou tendo estava no período de férias, acabou tendo uma queda em casa, queda de escada. Qual é a idade dele? Está com 77. 77. Agora, Então essa queda que ele teve na escada foi uma queda bem complicada, teve traumatismo craniano e tal, mas ele passou muito leve pela queda, pelo que poderia ter acontecido. E aí naquele momento, acredito que por causa da queda teve uma compressão de algumas vértebras, né? E ele começou a ter alguma situação de falsear as pernas, né? Mas ele continuou trabalhando, né? Continua trabalhando? Exatamente. Daí algumas situações lá na Servicarga, subir num ônibus, descer, às vezes ele falseava uma perna e acabava tendo uma queda, né? E aí o próprio dono da Servicarga me chamou um dia, né, que eu participava de uma diretoria da SIC, ele também disse, Thiago, nós temos que levar teu pai pro médico, tem que fazer alguma coisa. Eu disse, então tu vai ter que me ajudar, porque meu pai não ouve nós e ele não falta emprego. Eu disse, eu preciso que tu nos ajude e faça essa missão. Então ele fez um trabalho bem legal lá, o pessoal da segurança do trabalho, tudo fez uma indicação. E aí ficou um pênalti para a família, porque temos que operar a coluna. Pô, meu pai com a idade que tem, vai operar a coluna, não vai voltar a caminhar. Todo mundo ficou naquele momento muito apreensivo, né? Angústia. E aí a gente acabou decidindo por fazer a cirurgia, porque estava com muitas dores e tal, não tem muito o que fazer. E graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia. E uma coisa que é impressionante, né? Eu não sei como que eu seria um processo cirúrgico, pós-cirúrgico, mas deu 2 meses, ele estava novamente trabalhando. Saiu o médico, não, fica mais um mês aí não, mas 2 meses estava trabalhando. Então, eu diria assim que meus pais são realmente inspiração para mim e talvez a base do trabalho que eu tenho são os valores que vieram deles, né? Bordadeira e motorista. Tua mãe continua trabalhando como bordadeira? Não está mais com bordadeira, né? Hoje está cuidando do lar, né? Sim. E tem as atribuições dela aí com essa questão da casa, né? E tu falou muito isso lá em 2022, né? Sim, tu reforça isso, né? A importância deles, né? Exatamente. Eles não são empreendedores, mas te ensinaram valores. São os valores deles que meu pai sempre, todas as oportunidades que teve na questão de... Nós tínhamos uma casa, depois foi construída uma outra casa, e meu pai sempre foi aquele cara muito ético, muito transparente, né? Ia fazer uma situação na casa, uma calçada, pagava antes. Às vezes nem aparecia os caras para fazer a calçada, sabe? Mas não, preocupado em ser o justo, né? Ser justo, isso. Então, assim, acho que são valores que eu herdei e que talvez contribuem para o sucesso da minha caminhada aí, né? Claro, nós estamos conversando aqui com o empresário Thiago Fernando de Azevedo, 38 anos, né? O filho da Zilda, né? Isso aí. E do Antônio, né?
Aliás, essa coisa de trabalhar a vida inteira numa empresa é outra situação que mudou, né? Sim. Tem uma geração, principalmente a geração Z, né, que nasceu pós 1995, essa geração que está mais... É uma geração que está sendo mais discutida. Ela não quer ficar muito tempo na empresa, não. Tu tem entrevistado essa garotada aí? Assim, a gente vem conversando com algumas pessoas e eu venho conversando até com alguns amigos. Na sexta-feira eu estava conversando com um rapaz que tem o interesse de vir trabalhar com nós. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Semar Legrand. Então, tu tem algumas afinidades, algumas pessoas, e a gente se reencontrou recentemente. E aí eu tive conversando com ele, um profissional fora de série, fora da curva. E é uma pessoa que trabalha lá em 2 empregos para poder dar volta nas suas contas e tal. E o que acontece? É uma pessoa que, digamos assim, ela pipocou em muitos empregos, né? E isso, o que eu vejo? Eu vejo 2 pontos. Um ponto, eu vejo que existe algo muito saudável, porque tu abre o campo do conhecimento, tu vai conhecer muito, porque tu passa dentro de várias empresas, mas ao mesmo tempo é o seguinte, em alguns momentos tu acaba crescendo até mesmo em salário, em alguns momentos tu decresce. E o que acontece? Tu passa por um bom período e lá na frente tu vai olhar e dizer, mas eu não evolui, minha faixa salarial eu não evolui. Porque nessa trajetória, o que acontece? Eu faço mais ou menos uma analogia que eu brinco com o pessoal, que é o seguinte, o jogador, quando tá jogando, que tá pleno, o teu passe ele é valorizado, tu tem uma outra negociação. Agora, se porventura tu tiver feito alguma infração e tu foi expulso de um time lá, rompeu o contrato, tu tá sem time, o teu passe literalmente não vale nada. E um profissional é exatamente assim. Às vezes eu estou numa empresa que a empresa me valoriza, a empresa me reconhece, estou crescendo, e o processo do crescimento às vezes parece lento, então agora vem o mercado e me assedia, porque o mercado está assim. E eu vou sair lá por 500, por 1.000, por 2, por 3 mil reais a mais. Opa! Só que muitas vezes eu vou para essa outra empresa e é um voo de galinha. Literalmente eu vou ficar lá 1 ano, eu saio, eu sou desligado por algum motivo e literalmente eu vou voltar para uma estaca zero. Então não é mais um valor que eu, né? Então assim, se eu puder sugerir, claro, é ter uma constância dentro de um negócio. Existe algo bacana que é essa troca de empregos, mas em alguns momentos ela não se torna saudável, né? Certo. O pipocar, mas essa gurizada ela não fica muito mesmo, não. Aí é um caminho sem volta. Eu já tenho ouvido e assistido algumas palestras e o pessoal tem dito, olha, quem tem que se transformar somos nós, para essa geração aí. Sim. De qualquer maneira, é uma geração que não fica muito tempo, né? É que eu acredito que tem um desafio grande, que até é o que eu venho buscando hoje no meu negócio, que é achar uma forma de conseguir conectar as pessoas pelos nossos valores da empresa e não pelas competências. As competências a gente constrói, mas eu quero alinhar pessoas pelos valores. E aí eu acredito que mesmo sendo uma pessoa jovem, a gente consiga ter uma vida longa de trabalho junto, né? Mas daí tem que fazer sentido para ela, a empresa. Então o que eu vejo é que muitas vezes a gente não está conseguindo se conectar valores, e sim a gente está buscando competências. Aí é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Em 2022 você falou que muito de líderes transformacionais. Eu me lembro, assim, tu falaste muito nisso. A tua evolução de lá para cá como líder, como gestor, como tu te entende hoje como um líder? Já que tu tem que ser o presidente da Microempa, tu tem que estar nas entidades, mas tu tem o teu negócio, que é o teu ganha-pão, né? Sim. E aquilo tem que andar. Sim. Eu acredito que eu evoluí, sim. Não consegui ainda chegar aonde o objetivo que o Thiago chegue, né? Quando eu venho fazer uma autoavaliação, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, mas tu já está em tal ponto, elas me enxergam de uma forma em que eu não me enxergo. Se eu for fazer uma autoavaliação, geralmente eu vou me avaliar abaixo de que uma outra pessoa estaria me avaliando. Então isso é um sinal de que eu ainda estou longe de onde eu quero chegar. Estou no caminho, mas longe. Certo. Olha só, eu estou lendo esse livro aqui, chama 21 lições para o século XXI, e em determinado momento o autor faz um questionamento. O que está acontecendo nesse momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? E qual deve ser o foco da nossa atenção? E o que devemos ensinar a nossos filhos? Eu te passo essa pergunta, Thiago. Uma pergunta difícil, né? Eu hoje, quando... Celular, tu tirou já? Eles têm momentos que eles utilizam o celular, né? Então são pontos que até eu estava conversando com o pessoal, e tem aquela questão do celular, da criança estar com o celular. Então assim, também tu não pode tirar para não deslocar totalmente ela, porque senão literalmente tu vai criar um alienígena, né? Vai estar completamente fora. Mas tu tem que ter algumas blindagens. Então assim,
Existem algumas pessoas que dizem, não, as crianças vão ter lá um celular onde elas conseguem ter uma questão... conseguem não, elas vão adquirir ansiedade, vão adquirir uma série de coisas. E aí, esses dias eu estava lendo um outro material que falava sobre a quantidade de informações. Hoje uma criança tem um tamanho de um cérebro que tudo que ele recebe nas redes sociais é muita informação. Seria uma bomba de informações. Então, eu acredito que isso não seja algo saudável, mas com uma certa dosagem, acredito que sim, é importante, porque muitas coisas a criança vai estar aprendendo. Eu hoje vendo meus pequenos, claro, a forma que a gente está educando, explorando, é um desafio, mas a gente já vê que eles começam a ter um ponto diferente da curva aí. E às vezes até eu me assusto, porque eu digo, mas será? Não pode estar saindo deles isso aqui. Às vezes eu tenho que tentar mergulhar para descobrir de onde que eles tiraram aquilo. Né? Porque, não, parece que eu estou conversando com um adulto, né? Porque é uma informação que tu não espera conversar com uma criança de 13 e 5 anos, né? Então tem muito isso. E claro, a questão do exemplo é fundamental, né? Tudo é a base do exemplo, né? Se nós não tivermos um cuidado e não mostrar o que é o certo, a gente não vai esperar que eles façam o certo, né? Claro, estou te perguntando sobre teus filhos, mas pergunto assim, o que está acontecendo nesse momento e para onde a gente deve ir em termos empresariais, em termos de economia, em termos de, enfim, de trabalho, né? Sim. As pessoas precisam trabalhar. Lá na tua empresa, por exemplo, a gente fez aqui esses dias uma entrevista com uma diretora de escola exatamente sobre celulares, e as escolas estão se virando aí, tentando se virar para colocar, para voltar a curva da brincadeira, do lúdico, enfim. E eu sei que há normas regulamentares agora para as empresas também, para as empresas cuidarem mais da saúde mental dos seus trabalhadores. Sim. Como é que as empresas podem fazer isso? Porque há um problema crônico de saúde mental. Sim. Eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho muito forte junto com os nossos colaboradores, né? Só que a gente precisa, a sociedade como um todo, não banalizar algumas coisas, né? Que muitas vezes a gente acaba banalizando. Quando a gente tem lá direitos e deveres, eu não posso cobrar só meus direitos, eu tenho alguns deveres a cumprir também. E a gente começa num processo de banalização sobre os deveres. Então, por exemplo, assim, tu tem lá um ambiente produtivo em que, por que eu não poderia ter um celular naquele ambiente? Cara, eu preciso ter atenção, eu preciso fazer uma operação de forma correta. Automaticamente, tu tem que deixar à vontade, o cara tá com o celular, aquilo ali vai gerar um problema, daí começa a fazer o quê? O produto foi para o cliente errado. Aí tu tem procedimento, tu implanta ISO, tu implanta tudo que diz respeito e te deu confiança para aquele cliente comprar de ti, e automaticamente tu começa a mandar um produto errado. O que acontece? O cara tá com o celular. Aí tu tira o celular do cara, tu não pode utilizar no ambiente de trabalho. Tu já começa a gerar um problema, porque não quero ficar nessa empresa, vou para outra. Tá, mas naquele ambiente eu não poderia utilizar. Então assim, a gente precisa fazer uma construção de mão dupla, né? Todos tendo essa visão e ajustando. Porque eu entendo que se os negócios vão bem, se os negócios evoluem, prosperam, aumentando produtividade, aumentando receita, aumentando o resultado, automaticamente tu partilha isso com o teu time interno. E só que se tu não tiver esse resultado, porque tu tá apagando incêndio, retrabalhos, tudo isso custa dinheiro. Então, é um trabalho que precisaria ser um movimento em conjunto, né? O pessoal tem que ter tem que ter esse entendimento sobre o que pode e o que não se pode em determinados momentos, né? Sim, mas como se trabalha isso numa empresa? Como um empresário vai trabalhar a questão da saúde mental dos seus trabalhadores? Sim, cara, eu acredito... Porque às vezes nem tudo é banalizar, né? Sim, às vezes é problema mesmo. Sim, é que assim, tem situações que a gente precisa ter um ambiente, eu diria um ambiente justo, tá? E quando eu falo ambiente justo, a gente precisa olhar todas as frentes, né? Eu como empresário, cara, trabalho de vamos dizer assim, de domingo a domingo. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo alguns orçamentos. E tudo isso para que é? Para manter a empresa saudável, o mercado está cada vez mais competitivo. Tudo isso a gente trabalha para fazer o quê? Para chegar no final do mês ali, pagar todas as suas contas em dia, no 5º dia útil, salário, todos os benefícios do colaborador, tá tudo lá certinho. Só que qual que é a contrapartida? Cara, às vezes o cara tá lá trabalhando nosso horário das 7h30 às 5h18, mal e mal, tu não tem a pessoa lá e, mas agora temos que fazer todo um trabalho. Sim, a gente faz um trabalho, mas não diz respeito só da empresa, né? A empresa lá, tipo nós, hoje temos um canal de denúncia, a gente tem uma série de coisas para ouvir a pessoa, para ter esse ambiente. É nisso que eu quero entendeu? chegar. Sim, a empresa precisa estar aberta, a empresa precisa ouvir, os colaboradores têm que ter uma maturidade. A gente cria lá um canal de denúncias. Cara, o canal de denúncias tem que ser utilizado de forma correta. Né? Nós tivemos uma situação esses dias que a gente estava conversando com o pessoal aí, o que aconteceu? Tinha um rapaz, coordenador da produção, do nada a empresa recebe 3 denúncias de assédio sexual dessa pessoa. E a empresa séria vai lá fazer o processo de investigação. O que está acontecendo? Né? Porque a pessoa sempre foi séria, do nada isso.
E aí o que aconteceu? Investiga, faz o processo, que não adianta ter o canal de denúncia se não fizer isso. Quando tu faz todo esse processo investigativo, tu chega lá e tu descobre que a empresa está cobrando do gestor, o gestor alinha uma nova meta com o time, e as mulheres fazem o que para prejudicar o cara? Denuncia o cara de assédio sexual para derrubar o cara. Automaticamente, o que a empresa tem que fazer? Demitir as mulheres por justa causa, porque não está utilizando a ferramenta da forma certa. Então, assim... Mas dentro de um processo de investigação, né? Dentro de um processo de investigação. Sempre tem que haver um processo de investigação. E a empresa não pode fazer vista grossa para esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala nessa questão, nesse momento, eu vou dizer assim... Isso não assusta um canal de investigação nesses termos, não assusta fazer a denúncia? De repente, a pessoa pode ter sido assediada e, bom, se essas 3 foram demitidas, eu não vou fazer a denúncia, eu vou ser demitida também. Não, porque assim, ó, ele é um processo totalmente sigiloso, né? E a empresa só vai tomar uma decisão quando realmente haver o desfecho final. Tu não pode fazer nada de forma injusta. Quando tu fizer isso, tu como empresário está trazendo um passivo para o teu negócio. Sim. Porque o objetivo de um canal de denúncias é trazer os funcionários para próximo, é ter um canal para ser ouvido, porque assim, muitas vezes a empresa não sabe que realmente está acontecendo um assédio. E aí tu se coloca no lugar de um colaborador. Tu está trabalhando no ambiente que está literalmente sendo um inferno, tu ir para lá, tu está sendo assediado, e a empresa não sabe disso, porque tu não consegue estar em todas as esferas. Claro. Então, o canal de denúncias, para tu ter, tem toda uma metodologia. Tu constrói lá um comitê, esse comitê tem as pessoas-chave, as pessoas que vão estar ouvindo, vão estar processando a informação. Eu recebi uma informação qualquer, tem que ter um processo de investigação para não fazer nenhuma decisão injusta. Então, assim, eu acredito que existe um processo evolutivo muito importante junto às empresas, mas a gente precisa ter a empresa querendo e os colaboradores também querendo. Claro. Nós precisamos ter a maturidade. Muito bem. Olha, nós conversamos aqui com o Thiago Fernandes Azevedo, 38 anos, o presidente da Microempa, o pai do Martim e do Miguel, tem compromisso agora, vai sair daqui voando, né? Já estava trabalhando antes de vir para cá, mas a gente queria contar a história de novo do Thiago, até faltou tempo, para trazer um pouquinho, né? Porque esse programa também quer estimular pequenos empresários, quer estimular empreendedores, quer trazer exemplos como o teu, que estudou em escola municipal, que estudou em escola estadual, que fez Senai, que foi estagiário e que hoje é um empresário, que reformulou sua empresa, né, Tertec. Sim. Está num outro momento a tua empresa, né? Exatamente. De 3 anos para cá. Então, a partir do teu depoimento, também estimular o pequeno... O cara tá... eu sou pequeno, não vou para frente. Não, mas esse cara conseguiu. Esse cara fez isso. Então, também esse programa tem essa motivação. E a partir de ti também, né? Para fazer com que as pessoas... elas se superem. Sim. Elas não desistam, né? Sim. Porque tu quebrou uma época, né, Thiago? Sim. Eu não sei se eu posso... se endividou lá, tu contou a história, né? E a gente acabou se recuperando. Então, assim, uma coisa importante também que vem acontecendo agora, só para complementar, é que há 4 anos nasce uma startup, e a startup o que é? É uma empresa de tecnologia, criação de softwares. Só que a gente já tem produtos modularizados, né, que vai ir ao mercado, que são produtos pilotos que eu testei, experimentei dentro da Tertec e deu certo. Eu quero compartilhar com outros empresários. Se funcionou no meu negócio, vai funcionar nos outros negócios também, buscando essa humanização, buscando tudo isso. Então, acho que é importante comentar que a gente está sempre em movimento, tem que estar em movimento, tem que estar acompanhando. E se eu puder só compartilhar rapidamente aqui, eu gostaria que todas as pessoas, se eu pudesse influenciar, que elas tivessem 4 adjetivos muito fortes para elas. E daí, quando eu digo isso, é o sucesso profissional, indiferente se tu é empresário, se não é. Que a pessoa tenha foco, disciplina, determinação e principalmente persistência. Se ela tiver um entendimento desses 4 adjetivos, com certeza ela vai ter sucesso no que ela se dispõe. Um abraço pra ti então, Thiago. Obrigado. Viu? E a xicrinha aí, tem uma xicrinha aí feita pela irmã da Margot, mas tem alguém da família que faz essa xicrinha também? Exatamente. Família. Exatamente. Tem a minha prima Camila Isoton, que ela é arquiteta, e esses dias ela estava no processo, fez o curso, estava me apresentando essas xicrinhas artesanais, né? Essa Exatamente. coisa bacana. Um abraço para ela também.